Well, to start this roundtable discussion, I would like to start with, saying that I'm really pleased with the presence of these three institutions and the representatives of these institutions, two federal-linked institutions and one state institution, all directed at research, and of course DAAD is broader than only research, but at this roundtable we would like to discuss the changed context of internationalization. As you all know, internacionalização, como vocês sabem, e como é visto nas suas ações, há uma mudança de contexto, um mundo globalizado, e estamos mais fortes com a globalização da nossa rede, e também a internacionalização já se tornando mais forte. E a questão é qual é o impacto nas nossas políticas de internacionalização. O que significa para a pesquisa que a internacionalização está se tornando iminente para a pesquisa? Então, gostaríamos de discutir dos diferentes pontos de vista. Temos duas instituições brasileiras. Cassiano está representando o CNPq. O professor Barral Neto não pôde estar aqui. O nome dele está aqui, mas é o Cassiano que está representando o CNPq. Temos a FAPESP, uma instituição muito importante no estado de São Paulo, e acho que é a agência que dá maior suporte à pesquisa no Brasil, é a nível estadual, e tenho o prazer de ter a Irene Jansen, presidente do DAAD. Vamos ouvir as explanações de todos, e gostaria que vocês colocassem seus pontos de vista também sobre como podemos atrair talentos e como podemos operar nesse novo contexto. Acho que é muito importante ver como nós denominamos o Brasil como um país emergente, se o Brasil também é um país emergente na internacionalização, ou se deveríamos ter uma abordagem diferente da internacionalização. No caso do DAAD, que talvez com 50 anos de experiência, se tem também uma nova abordagem, o que está mudando. Eu gostaria de começar com o Cassiano do CNPq. Gostaria de que ele colocasse a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer em nome do CNPq o convite para participar desse simpósio, né? Parabenizar o DAAD, o Campus France, o NUFIC, né, por promover esse importante evento. E, como já foi dito, eu estou aqui representando o Dr. Manuel Barral Neto, que infelizmente não pôde comparecer. Ele que é o titular da Diretoria de Coordenação de Cooperação Institucional do CNPq, da qual eu também faço parte. Bom, eu queria só iniciar fazendo um breve esclarecimento a respeito de uma questão que foi feita mais cedo. Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta ainda se encontra, mas, de qualquer forma, em relação ao programa Ciência Sem Fronteiras, né, foi perguntado se a respeito de chamada, né, para bolsas de pós-doutorado. Na verdade, eu não sei exatamente como a CAPES opera, mas o CNPq ele disponibiliza essa modalidade de bolsa no exterior, né, em 3 oportunidades, né, a cada ano. E na última edição, né, dessa chamada, que na verdade não é uma chamada, né, as bolsas são ofertadas, né, na forma de fluxo contínuo. Então, na última dessas chamadas, entre aspas, que ainda está em andamento, né, foi aberta as inscrições até outubro último, né, o julgamento ainda está acontecendo, os resultados ainda vão sair. Foi, sim, disponibilizada, foram ofertadas bolsas dentro do programa Ciência Sem Fronteiras. A próxima vai abrir agora no final do ano, em dezembro, e as modalidades de doutorado pleno, pós-doutorado, doutorado de sanduíche e estágio sênior vão ser novamente ofertadas, né, dentro daquela gama de bolsas do programa. Então, após esse breve esclarecimento, eu vou iniciar a apresentação programada, né? E
eu vou fazer a apresentação em português, mas os slides estão em inglês, né? A gente imaginou que deveria fazer em inglês, mas, na verdade, nós estamos errados, né? O evento no Brasil, acho que devemos falar em português mesmo. Então, estamos mais uma vez aprendendo com os colegas europeus. Então, aqui um gráfico que já foi, uns dados, né, que já foram apresentados aqui anteriormente, né, no dia de hoje, mostra o avanço, né, no total de publicações científicas, né, por pesquisadores brasileiros, né. É um avanço significativo que vem sendo enaltecido e comemorado, mas a questão que se coloca é se esse crescimento realmente está se dando num grau suficiente para que o Brasil realmente alcance um novo patamar. Esse dado aqui até 2008, né, dados mais recentes mostram que o Brasil estamos aproximando a 3% do total de publicações, né. Apenas para reiterar o que já foi mostrado aqui anteriormente. Agora, como um contraponto a esse tipo de dado, a gente mostra aqui a comparação entre os resultados que foram coletados em 1980 e novamente em 2000. Esses dados mostram, dentre o total de estudantes, né, de nível superior no planeta, qual a porcentagem que cabe para cada um desses países. A gente vê que, apesar, né, do avanço que a gente acabou de mostrar no slide anterior, a representação dos estudantes brasileiros nesse total mundial permanece o mesmo. Aqui um outro dado mostra à esquerda, né, o total absoluto, né, de pesquisadores em cada um desses países, e à direita a relação, né, desse total com a população. A gente vê que em ambos os casos o Brasil ainda tem que expandir bastante. A gente vê que, por exemplo, no caso da China, esse valor cai muito aqui em azul, por causa essencialmente da sua população, mas em valor absoluto, né, está um pouco abaixo dos Estados Unidos, que está em primeiro lugar. Não está aparecendo aqui as legendas, mas esse gráfico mostra o crescimento da produção. Na coluna mais à esquerda, as mais altas seriam os países desenvolvidos. Ao centro, as duas colunas seriam a média anual, e mais à direita, no caso brasileiro. Então, aqui, novamente, aparece esse avanço do Brasil, mas é um avanço que ainda não foi suficiente para diminuir essa diferença em relação tanto à média anual quanto aos países envolvidos. Então, a interpretação que a gente tira desse tipo de informação é que o avanço, sim, é importante, deve ser reiterado, mas esse avanço precisa ser mais rápido, de modo a que essa diferença efetivamente caia. E de que forma essa situação vem sendo avaliada em termos internacionais? Por exemplo, há algumas, nessa avaliação que foi feita em 2009, onde foi falado especificamente da Universidade de São Paulo, que é a nossa universidade mais importante, tem um dado interessante aqui logo no primeiro parágrafo, né, que fala que a USP produz mais doutores por ano que qualquer universidade norte-americana. Esse é um dado realmente muito importante, mas que poderia ser melhor refletido, né, naqueles resultados que a gente acabou de mostrar, por exemplo.
Aqui tem outras observações, né? Aqui no segundo parágrafo fala que, no final aqui, fala que a universidade mais rica, né, do Brasil, aqui tem mais, recebe mais investimentos, apesar de ser de não ser uma universidade federal, né, de ser uma universidade estadual, ela é a que dispõe, né, de mais recursos e, em relação à formação de doutores, ela realmente mostra um resultado expressivo. Um resultado que, eu repito, poderia, né, ser melhor refletido em outros dados, né, em outros resultados. Aqui no último parágrafo fala sobre as cooperações, né, internacionais, né, que são feitas pela USP. Então, apenas 3%, né, dos estudantes de pós-graduação são de fora do Brasil. Então, apesar de toda a sua importância, né, principalmente na América Latina, apenas 3%, né, do universo de estudantes de pós-graduação são do exterior. E quais são as expectativas que são geradas internacionalmente em relação ao avanço brasileiro? Então, aqui, mais uma comparação, né, com o futebol, né? O Brasil ainda não fez um splash, né, mundial, pelo menos não na pesquisa científica, né? E acho que tem a ver com o que foi dito antes, nessa necessidade do trabalho em equipe, né, que ainda precisa ser melhorado, não apenas nas universidades, mas no Sistema Nacional de Pesquisa de uma forma geral. Também já foi citado aqui sobre a importância, né, a crescente importância do Brasil na economia, e que precisa e deve ser transferida também para a educação, para a pesquisa, especialmente em nível superior. Outro aspecto importante aqui nessa última frase é que os resultados mais expressivos do Brasil estão muito restritos ainda às ciências da vida. Esses resultados deveriam, né, e devem ser expandidos também para as outras áreas. E como que a gente muda esse quadro ou acelera esse avanço na pesquisa brasileira? Em relação às universidades, como já foi dito aqui muitas vezes, através da internacionalização. Em relação aos rankings, né, o Brasil precisa ter, como já foi dito aqui também, mais universidades em posições de destaque nesses rankings mundiais, né, de universidades. E, por exemplo, a gente já foi citado aqui, a USP é a melhor, né, posicionada nesse ranking, mas eu coloco aqui novamente a questão, com todos esses investimentos, né, que a USP tem, com toda essa sua importância na América Latina, será que ela não poderia ou deveria estar melhor posicionada? E estando a USP melhor posicionada, será que as outras não iriam junto, né? Não melhorariam também? Ou seja, será que os recursos que a USP dispõe, assim como outras universidades importantes do Brasil, não deveriam ser melhor aplicados, né? De que forma, né, esses recursos poderiam ser melhor aplicados? Outra questão é essas relações internacionais, né, com a comunidade internacional. Será que os recursos, né, voltados para esses setores estão sendo bem aplicados? Você lembra que foi citado, né, que apenas 3%, né, de estudantes do exterior, estudantes de pós-graduação, né, estudam na USP. De que forma esse quadro poderia ser ampliado, né? Outra questão são as limitações, né, para que se possa receber estudantes de fora nas universidades brasileiras. Foi dito aqui, por exemplo, o interesse da França, por exemplo, em mandar, né, estudantes para estudar no Brasil, né?
Agora, existem alguns fatores limitantes que ainda precisam ser resolvidos, né? Por exemplo, a nível de graduação, até onde eu sei, todos os cursos são feitos exclusivamente em português, né? De que forma que a gente atrai mais estudantes dessa forma, né? É preciso que se criem alternativas, né? Já existem algumas alternativas a nível de pós-graduação, né? Mas no nível de graduação, até onde eu sei, é 100% em português, e, é claro, esse é um fator que limita bastante o interesse, né, de estudantes do exterior, né, virem para o Brasil. Às vezes até há esse interesse, mas essa barreira da língua acaba impossibilitando, né, a vinda de muitos estudantes. Existe também as questões de infraestrutura, né? Já foi comentado aqui no caso específico da USP, né, as facilidades que existem, né, de moradia, alimentação, tanto para estudantes brasileiros quanto para estudantes estrangeiros. Mas esse, infelizmente, ainda é um caso isolado, né? A maioria das universidades brasileiras não oferecem esse tipo de serviço, ainda mais para estudantes vindo de fora. Então, é uma outra questão de infraestrutura que limita, né, o recebimento de estudantes estrangeiros. Outra questão é de que forma, que condições que devem ser criadas para que aumente a presença das universidades brasileiras no exterior. De que forma essas cooperações devem ser iniciadas ou reforçadas. O lançamento de programas, né, e metas, como o programa Ciência Sem Fronteiras, devem continuar a ser um dos pontos chaves, né, do governo brasileiro. Com certeza, o Ciência Sem Fronteiras é um marco, né, e a gente espera que as metas desse programa sejam cumpridas e que possivelmente o programa seja perpetuado, não fique apenas nos 4 anos que foram previstos, mas o Ciência Sem Fronteiras não resolve todos os problemas e outros programas devem vir na esteira do Ciência Sem Fronteiras, e a gente já está notando isso, né? A própria FAPESP e FAPEMIG já acenaram, né, com iniciativas semelhantes. Então, a gente acredita que o Ciência Sem Fronteiras não vai apenas trazer bons resultados por si só, mas vai criar, a gente espera, essa tendência ou essa política voltada para a mobilidade internacional, tanto do Brasil para o exterior e vice-versa. Outra questão importante é os escritórios, né, de assuntos internacionais das universidades, né? A gente tem notado que, dentro da implementação do Ciência Sem Fronteiras, por exemplo, muitas universidades sequer tinham um escritório, um departamento, uma coordenação com essas atribuições. E a gente nota que já, mesmo antes de que as bolsas, né, sejam implementadas, a gente nota que as universidades estão se mobilizando nesse sentido, estão implementando essas coordenações, esses escritórios. E a gente entende que, claro, não é algo transitório. Essa iniciativa, a gente espera que chegue para ficar nas universidades e que, a partir disso, a cultura das universidades, né, e a oferta de bolsas para os estudantes também aumente e possivelmente possa existir iniciativas que facilitem, né, a modernização ou a implementação desses setores nas universidades, né. Outro aspecto, claro, tem a ver com as cooperações nas publicações científicas e tecnológicas. É um fator, né, determinante no aspecto de cooperação internacional. E, por sinal, esse gráfico aqui ele demonstra que, pelo menos nas áreas de ciência e engenharia, que é o que aparece no gráfico, a União Europeia pode, com certeza, auxiliar-nos nessas iniciativas. A gente nota que, desde 88 até 2007,
a gente nota um aumento significativo na porcentagem da importância das colaborações internacionais dentro da União Europeia. Então, a gente entende que, com a aproximação entre as nossas universidades com as universidades europeias, um pouco dessa vocação, ou muito, se for possível, possa ser transferido para as nossas instituições. Aqui um resultado já bem conhecido, que ilustra, né, de que forma que se dão as cooperações internacionais. Assim que eu enxergo aqui, o Brasil tende a ter mais cooperações com a Europa do que com os Estados Unidos propriamente. Se a gente der uma tendência, né, é mais evidente, né, essa cooperação nesse sentido aqui, né, diretamente entre o Brasil, a América do Sul e a Europa. Existe também, claro, com os Estados Unidos, mas eu entendo, né, percebo através dessa belíssima ilustração essa vocação, né, de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, que a gente espera que seja reforçada cada vez mais. Eu encerro mostrando esse gráfico que mostra a importância das universidades na pesquisa realizada no Brasil, ou seja, mais da metade dos pesquisadores brasileiros estão lotados nas universidades. Isso demonstra claramente a importância das universidades no sucesso ou no insucesso da pesquisa brasileira. E claro que junto com a importância vem a responsabilidade, ou seja, as universidades brasileiras, elas são em grande parte responsáveis pelos bons resultados da nossa pesquisa e também obviamente pelos maus. Agora, essa responsabilidade, fica aí uma questão, será que não deveria ser melhor distribuída entre os outros setores, né? Eu entendo que sim, que as universidades podem se beneficiar dos outros setores e realizar, não só individualmente, mas coletivamente, um melhor trabalho no avanço da pesquisa no Brasil. Então, seria isso. Muito obrigado. Thank you very much, Cassiano. I think you have given a sincere obrigado, Cassiano. Acho que você deu um panorama sincero da atual situação no Brasil com relação à internacionalização e pesquisa. Foi muito importante apontar as limitações e você também especificou as possibilidades de cooperação entre a Europa e o Brasil. Muito interessante. Agora, então, professora Marie, por favor, sua apresentação. Já está aberta? Não, deixa eu fechar. Onde que é o modo de apresentação? Onde que é o modo de apresentação? Obrigada. First of all, I would like to thank the opportunity to be here. Pela oportunidade de estar aqui, estou representando, como vocês podem ver,
o professor Brito Cruz, que é o diretor científico da FAPESP, e falarei em seu nome. Minha apresentação é parte da sua apresentação sobre a instituição da FAPESP. Também gostaria de agradecer aos organizadores, em especial Campus France DAD no FIC e a Comissão Europeia, para que eu participasse desse simpósio tão importante, onde podemos tentar identificar conexões e como melhorar o conhecimento e o estilo de vida em todo o mundo. Eu me organizei para falar em inglês e agora estou um pouco indecisa sobre em que língua falar, mas eu tentarei responder as perguntas que foram feitas sobre conhecimento e economia baseada em conhecimento, os atores, as redes e os espaços, e especificamente entre o Brasil e a Europa. Vou me concentrar no estado de São Paulo. Somente para apresentar o cenário do estado de São Paulo, São Paulo representa 34% do PIB brasileiro, tem 3 universidades estaduais, 52 faculdades técnicas e gera cerca de 45% dos estudantes de doutorado no Brasil. Um dos aspectos que eu acredito ser muito importante para unir as apresentações anteriores sobre a CAPES e CNPq é o fato de que a FAPESP, junto com essas duas entidades, são as 3 principais instituições que fornecem fundos para pesquisa e bolsas para realizar todas as pesquisas que realizamos no Brasil. Há também outras iniciativas, mas essas 3 instituições são aquelas que incentivam pesquisas e estabelecem os programas de pós-graduação nacionais e internacionais nos últimos 60 anos, no caso da CAPES e CNPq, e 50 anos no caso da FAPESP. Então, o Brasil é muito jovem com relação à produção de pesquisa. Bom, por todo o Brasil. A FAPESP é uma fundação de pesquisa e, como tal, tem a missão de apoiar a pesquisa em todos os campos. Nós apoiamos não apenas a pesquisa em biologia, mas também em artes e humanidades. Recebemos 20.000 propostas por ano e são todos revisados por pares. Imaginamos que fazemos essa análise com a cooperação de vários pesquisadores por todo o Brasil e, dependendo do programa, nós usamos revisores analistas internacionais. A FAPESP é financiada pelo Estado de São Paulo e isso é uma das coisas que nós discutimos quando interagimos com outros players pelo mundo. O São Paulo usa 1% de toda a receita de impostos para dar suporte à pesquisa. Não estamos lidando com o governo para pedir financiamento. Nós temos, por lei, 1% das receitas que é transferida do Estado de São Paulo para a Fundação de Pesquisa. E ela tem que usar 95% desses fundos para dar apoio à pesquisa. Começamos em 1962 e tem um orçamento anual que está apresentado ali, mas o que é interessante é que nós temos o apoio para fellowships em todas as áreas, de PhDs para Masters e pós-graduação e pós-doutorado. Também temos pesquisa e desenvolvimento acadêmico.
E aqui, em particular, temos investimentos em jovens investigadores, temos a colaboração estabelecida com a indústria para desenvolvimento, para pesquisa e desenvolvimento, e também investimos em pequenos negócios de pesquisa e desenvolvimento desde 1997. Isso aqui é um gráfico geral dos investimentos anuais e as receitas que a FAPESP tem. Então, vê-se que a maior parte da receita que entra vai ser passada para um fellowship ou para uma pesquisa. Apenas 5% da receita é usado para a administração. FAPESP tem um foco principal na ciência básica e vai dar apoio à pesquisa utilitária em saúde e em negócios, mas também dá apoio à ciência que irá criar conhecimento. Acho que é um dos aspectos que queremos discutir nessa mesa redonda. Essa é a distribuição dos gastos em apoio nas diferentes áreas. Pode ver. Pode ver que todas as áreas têm algum tipo de apoio, desde economia a ciências, medicina, e justamente com agronomia e humanas são os mais caros, que mais requerem. Acho que em todas essas áreas temos colaboração internacional com a Europa. A FAPESP tem vários programas e entre cada um desses programas há interação com parceiros, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E também 11 mil fellowships, também dá apoio à pesquisa de centros específicos de inovação e difusão, que duram 11 anos e podem ser renovados por mais 11 anos. Temos, quando você chama o Le Grand Labs, os laboratórios de pesquisa. Também financiamos jovens investigadores, é um financiamento de 4 anos. Também projetos de pesquisa temática, isso aqui estão os números, são financiados por 5 anos. E também temos bolsas regulares de pesquisa que permite que um pesquisador faça que inicie seu programa de pesquisa e veja se a sua teoria que foi colocada irá permitir desenvolvimento de conhecimento e de novas tecnologias. São bolsas de curto prazo para que uma pessoa teste uma ideia e possa converter isso numa bolsa de centro de pesquisa ou um projeto temático. Há programas especiais, mas eu vou tentar descrever esses programas durante um pouco do meu tempo, porque são aqueles que permitiram que a FAPESP comece 10 anos atrás a colaboração internacional de uma forma diferente do que vinha sendo feita em apenas dar uma bolsa. Começou uma cooperação entre as instituições e houve resultados que também vou mostrar. E esses programas são especificamente os que lidam com a biodiversidade. Começa a estudar a biodiversidade no estado de São Paulo e agora já se espalhou para um programa nacional junto com o CNPq. Há a pesquisa de mudança climática global, que está lidando com nossos programas diários de mudanças de temperatura e como a biodiversidade irá se adaptar a isso e a nossa sociedade, como nós vamos viver daqui 10, 15 anos. Há também pesquisa nesses programas para a internet avançada e tecnologia da informação.
E existe a pesquisa de bioenergia, que eu acho que eu também vou passar algum tempo discutindo esse programa em particular, porque ele lida com segurança da energia, que também é uma questão muito importante na Europa, nos Estados Unidos e em todos os lugares. Eu acho que essas são estratégias que vão permitir que nós podemos interagir como players e não apenas formando recursos humanos para pesquisa, para trabalhar nessas áreas, mas também tendo diplomatas entre os países e nos ajudar a fazer uma sociedade melhor no futuro. Também temos um programa em ciências e de multiusuários. Eu também gostaria de abordar essas duas parcerias com a indústria, não apenas com uma indústria pré-existente, mas também para gerar novos pequenos negócios. E eu acho que uma pessoa que vem da universidade como eu, não estamos acostumados a pensar no desafio de como constituir um pequeno negócio. Quando você vem de uma área básica como biologia, física ou química, por exemplo, se você está numa área mais tecnológica, você frequentemente pensa sobre iniciar um pequeno negócio. Eu vou pular alguns slides que já foram apresentados, apenas para mostrar que o Brasil está presente no cenário, está crescendo o número de artigos que estão sendo publicados. Eu acho que um aspecto que eu vou abordar com esse gráfico em particular é o número de artigos que são publicados mais ou menos parecido com os que são publicados por outros países. E um aspecto interessante neste gráfico, quando consideramos o estado de São Paulo, é o fato de que, devido a um apoio interno da nossa fundação de pesquisa, nós podemos aumentar esses números em 10 anos. E eu acho que é importante considerar que, através desse investimento, nós podemos fazer uma mudança na pesquisa brasileira. Esses são alguns dos artigos que foram publicados em capas de publicações, e também o número de doutorados que são dados no estado de São Paulo. Não apenas a USP tem uma contribuição muito forte em termos de doutorados, mas a Unicamp e a Unesp também. E são as 3 universidades estaduais. Um dos aspectos que precisamos considerar nesse simpósio é onde colocar esses alunos de doutorado. Não apenas formá-los, mas como eles vão se integrar com a sociedade e onde eles vão contribuir. Parte dos programas que a FAPESP, que eu apresentei, da FAPESP, procuram produzir um link entre que o aluno de PhD possa contribuir ou se unir a um setor através de um programa de pesquisa que um laboratório esteja desenvolvendo, pode possibilitar que essa pessoa inicie um pequeno negócio. Eu sei que há algumas iniciativas em termos de Brasil, da FINEP e de outras instituições. E eu acho que isso promove a cooperação entre os pesquisadores. A respeito de acordos internacionais, eu acho que através desses programas a FAPESP construiu uma colaboração muito forte com a maior parte dos países que participam desse simpósio. Especialmente eu vi que não está apresentado aqui nesse gráfico, mas há também conexões com a Holanda, através da BioN Program. E cada um desses acordos tem um design específico. Isso também é importante. Nós não podemos imaginar que uma única solução será a solução. Temos que ter consciência de que precisamos fazer conexões que vão lidar com as particularidades de, seja uma instituição, uma universidade brasileira ou uma fundação de pesquisa ou uma instituição estrangeira.
Então, para cada um desses acordos, nós temos uma interação diferente. E no caso do RC UK, todas as propostas são submetidas diretamente para a Inglaterra. No caso de ANR da França e CNRS da França, as propostas são submetidas nos dois lados, na França e no estado de São Paulo, na FAPESP, e há outras avaliações que são apenas feitas através da FAPESP. Eu acho que são acordos que devem ser desenvolvidos e nós precisamos saber que nós precisamos fazer acordos específicos com as diferentes instituições, até o ponto que nós tenhamos uma única estratégia, se é que ela existirá. Isso aqui é uma lista geral, vou pular. Ciência e tecnologia no estado de São Paulo tem o apoio da FAPESP, tem sustentado o crescimento no número de artigos científicos nos últimos 30 anos. Há várias questões que foram, muitas bolsas que foram fornecidas, mas também há um desafio, e esse desafio que temos hoje é aumentar o impacto da nossa produção científica. E isso não apenas é associado à questão socioeconômica, mas também às situações intelectuais. Precisamos fazer que nossa pesquisa seja mais visível. Isso é uma limitação que nós temos, acho que precisamos melhorar, mas através de colaboração, da interação, aumentando a cooperação internacional, poderemos fazer a nossa pesquisa ter mais visibilidade. Bom, já foi mencionado que precisamos aumentar o número de cientistas na academia e na indústria. E também fazer essa tradução de todos esses alunos que estão se formando nos seus doutorados para a sociedade. Eu acho que eu acabei o meu tempo, né? Sim. Então, eu vou parar aqui porque eu tenho muitas outros slides, mas eu acho que pelo tempo é melhor que nós possamos discutir. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, uma apresentação muito interessante da FAPESP como instituição e muito inspirador para ver qual é a abordagem da FAPESP para estimular a pesquisa e também as abordagens de internacionalização. Gostaria de pedir Bom, sou eu no meu caminho de vocês para o coquetel, não é? Então eu vou agradecer desde já pela sua atenção e por ainda estarem aqui. Diferentemente dos meus colegas, eu não vou entrar nos detalhes de financiamento, mecanismos e instrumentos que estão disponíveis na Alemanha. Quando o Ramon apresentou esse tópico, eu imaginei que era um desafio, porque nós não sabemos muito sobre as geopolíticas do conhecimento, não sabemos como conhecimento é criado. As pessoas podem dizer, observando as universidades da América, que isso tem muito a ver com dinheiro. Mas, frequentemente, o dinheiro não cria conhecimento absolutamente. Em lugares como a Nigéria tem muito dinheiro, mas não tem novos conhecimentos sendo produzidos. O que nós sabemos, no entanto, e uma vez já que eu sou alemã, então, os estudos do Dr. Fausto, tem Fausto, temos uma imagem do que eu estou falando, dos vagabundos, e então sempre foi uma abordagem internacional. Eu acho que ainda é uma das fases mais válidas sobre como nós criamos
conhecimento. Os elementos-chave da nova geoestratégia será a migração e a troca. Um outro conceito geral é que a política segue o dinheiro. E não preciso dizer, mas é interessante ver que o presidente Obama e recentemente buscando a questão da política, buscando o dinheiro. E a China sendo um dos centros em ciência também, eu não sei se isso diz muito. Porque quem decide o que vai ser feito com o dinheiro? E imaginem países vizinhos com problemas demográficos como o Japão. Muita economia, muito dinheiro, mas esse dinheiro vai ser levado para fora do Japão, porque a receita não pode se esperar que cheguem onde os investidores querem, num país que tem problemas demográficos como o Japão. Então podemos ver grandes investimentos em países como a China, e os investidores vão ter a palavra sobre o que vai acontecer, o que será feito. Bem, a outra questão é a geopolítica da ciência será sobre regiões e não países. Então, a parte oriental da Ásia será uma região importante. Mas muitos de vocês estiveram no API em março. Então, o keynote naquela disciplina está os BRIC são bons e os outros são os estados de vitaminas. Se eu lembro corretamente, eram Vietnã, Índia, Tailândia, Argentina, Malásia, Indonésia e Nigéria. É difícil dizer como será o futuro. Eu acho que eu vou me ater ao John Maynard Keynes, que disse que eu gostei também. Quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. O que você faz? Bom, quando se trata dos atores, eu acho que as pessoas serão os atores principais. Observando esse mapa da Boston Consulting, o que nós estamos vendo é um problema de diminuição. Mesmo em países como o Brasil, tem talvez um excesso de mão de obra, mas talvez não tenham as habilidades corretas. Então, não há apenas uma falta de energia, ou de limpeza, ou de educação, há uma falta geral, uma crise de falta de mão de obra que estamos enfrentando. Então, para lidar com international brain circulation, coming back to the vagabond students, versus inflexible borders. And we need joint action by academics and professionals, rather than a divide. And we've just been given great examples of that. So actors will be those people trying to find education where it's being appreciated. The new challenge, I think, that we'll all have to face is those migrants, academic migrants, will expect to be able to grow. They will go where they get something for their money. They won't be ready to work for cheap wages. As for spaces, I like this map as well. You were tempted as well. Yeah. It's the region, very clearly so. But as we can see here, those regions don't stand alone. They're not islands, and they never have been. And there are strong ties already, but they can be intensified. And those migrant academics, I think, will help to be there. And intelligent cooperative funding structures will intensify these regions. And I'm proud to see Europe being a shining star here. So it's about strategic alliances versus competition. It's the region versus nation. As for networks, we could find other maps and other statistics. This is one, a more recent one I saw. My point here is, rather than just look into higher education or research as one sector, we have to be smarter than that. We have to look at all the pillars that actually constitute competitiveness.
And for a country like Brazil, Japan might be an obvious choice for collaboration with a highly innovative partner. But then again, the European Union countries are doing very well in this segment. For higher education, the USA is an obvious choice. I learned today that the vast majority of Brazilians choose the USA. So do Germans, by the way. But looking at those European players when it comes to higher education and training, according to this evaluation, might actually be a good option. So I'm very happy to see this new Brazilian program, which is going into the right direction. It's diversifying educational hubs, and it's looking at new areas. Pillars of labor market efficiency. The European countries are actually very strong in all those areas. While I'm saying this, of course, I'm quite aware of the mess that we are in right now. You know, with most renowned economists saying that the systems have come to an end, and they themselves, and some of them even have Nobel Prizes to show for, say we don't really have an alternative. So we don't quite know what will happen. But I think what will be important here is that we are proactive, that we make the choices, that we don't just act with defense mechanisms, but analyze the market, see who our partners are, what they're good at, and try to draw the bigger picture. Because growth without development we don't need that. We need investment in innovation. And we've heard how internationalization of education is a driving force of innovation. So to end this, I'll like to point out a few good practice examples, and to be more operative. The Science Without Borders program, I think, is a proactive approach, and I quite like it. The region versus nation, Europe, needless to say, is showing a very good example of that. The European Framework Program, the research FP7 alone, in 2011, spent 11.6 billion euro. We had 52,000 participants in this program between 52 mil participantes em 2007 e 2008. 8 mil eram alemães, e depois vimos pesquisas sobre a absorção de CO2 ou como reduzir poluição sonora em voos. Problemas globais estão sendo analisados por esses centros de pesquisa europeus. Isso é algo muito entusiasmante, olhando o mundo como um local global. Isso é ir além da internacionalização. A questão de competição e inovação, esse é um outro exemplo. O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia está sempre vendo a força das regiões. A gente já ouviu aqui sobre titulações novas, como criar estruturas que permitam que os dois países, o que manda o estudante e o que recebe, que os dois cresçam e mantenham sua capacidade. Então, eu acho que o futuro está em programas conjuntos bem estruturados. Circulação de cérebros internacional versus fronteiras flexíveis, falando sobre acadêmicos imigrantes, bolsas para professores, negociados pessoalmente. Esses professores podem depois voltar para casa ou para um país diferente, mas durante um período de tempo eles serão convidados a vir para a Alemanha, no meu caso, com funcionários, com financiamento, laboratório, para fazer o que eles precisam fazer durante um período de tempo. E aí você negocia com o país recebedor e com o seu convidado o que é que ele quer desenvolver. Com relação ao investimento em inovação, a Alemanha investiu na iniciativa de excelência. Ao invés de dar simplesmente dinheiro para todas as universidades, eles decidiram criar
essa iniciativa de excelência, que é, na verdade, uma abordagem nova. O interessante é que isso vai ser finalizado em 2017 e todos estão convencidos de que essa foi uma boa abordagem, como manter as verbas no sistema. Ainda não resolvemos essa questão, esse é um grande debate, se continuaremos competitivos ou se essas verbas ainda vão ser disponíveis para concorrência ou se estarão estáveis. De qualquer maneira, a colaboração próxima, independente do que façamos, precisamos fazer junto com a indústria. Na Alemanha temos um desafio específico, pesquisadores fora da universidade muito fortes, como os institutos Hemworth e outros institutos que têm muitas verbas, e depois também temos pesquisas universitárias, estão todos experimentando estruturas de colaboração de pesquisa. Esse é o campo no qual estamos experimentando no momento. E organizações de financiamento como a nossa estão num debate próximo com essas equipes e tomadores de decisão. Então, trata-se de pessoas, interconectividade e estratégias. Muito obrigada pela atenção. Thank you very much indeed, Irene. Muito obrigada, Helena. Acho que foi analytical sneak preview of what is coming. Pouquinho do que virá com relação à internacionalização no futuro. E muito obrigada também por compartilhar conosco as boas práticas. Temos muita informação para discutir. Gostaria de abrir agora para perguntas. Acredito que tem um microfone também lá em cima. Então vamos começar com a primeira pergunta. Yes. Just a moment, the microphone is coming. O microfone já está chegando. Boa tarde, René Zickman, sou assessora internacional da PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica São Paulo, aqui localizada na cidade de São Paulo e em outros campos no estado de São Paulo. Em primeiro lugar, parabenizar mesmo, acho que foram contribuições que se complementaram e realmente a fala final da doutora Irene, acho que trouxe ali apesar do cansaço, no fim da tarde, desafios muito positivos. Eu gostaria de fazer uma complementação à apresentação do Dr. Cassiano. De fato, as universidades brasileiras, como não é monopólio das universidades brasileiras, as universidades, todas elas, têm desafios para consolidar seus processos de internacionalização. Desde o início do simpósio, na cooperação Brasil-Europa, isso foi sinalizado por vários das pessoas que ali, enfim, puderam participar das mesas redondas. E os desafios, portanto, também existem nas universidades brasileiras. Mas é muito importante, num espaço como esse, num simpósio como esse, a gente saber também valorizar os avanços importantes que a gente conseguiu nas nossas universidades. Os problemas sempre existirão, mas, sem dúvida nenhuma, a gente teve avanços muito significativos na área de internacionalização, na área da gestão dos programas internacionais, na área especialmente da acolhida, da infraestrutura, da preparação dos nossos estudantes para os programas de intercâmbio no exterior, como também, e sobretudo, e mais recentemente, na acolhida de estudantes internacionais. As universidades brasileiras, e aqui nós estamos num fórum voltado para a pós-graduação. O nosso sistema de educação superior, com quase 2.500 instituições, ele é muito diversificado. A gente tem aí perfis muito diferentes de instituições, mas, sem dúvida nenhuma, quando o foco é a pós-graduação, nós estamos falando das melhores universidades brasileiras, no setor público e no setor privado. E elas estão já hoje num avanço muito significativo do grau de internacionalização, e sabendo gerir isso com uma qualidade cada vez maior, com uma responsabilidade e uma competência acumulada.
E nós não temos dúvidas que isso é que vai também propiciar o sucesso, o grande sucesso que todos esperamos para o programa Ciência Sem Fronteira. Nós temos os gestores de cooperação internacional, de assuntos internacionais das universidades brasileiras, vêm há quase 25 anos na sua associação, o professor Celso, o presidente da FAUBAI, atuado na capacitação da gestão dos assuntos internacionais nas universidades. Eu acho que isso hoje, esse acúmulo, essa consolidação, é que, sem dúvida nenhuma, vai permitir um sucesso, uma parceria de sucesso entre as nossas agências do CNPq e a CAPES e as universidades brasileiras para a implementação desse desafio gigantesco, dessa grande proatividade do governo brasileiro, que chega em boa hora, que é o programa Ciência Sem Fronteira. Eu me senti um pouco ali convidada a fazer essa colocação, no sentido de dizer que estão preparados. Temos muito desafio, mas a gente está cada vez mais preparado. Queria agradecer a doutora Renée Zikman pelas palavras, e eu queria apenas comentar que, por exemplo, no que foi dito em relação ao apoio que é dado aos programas de pós-graduação que tem nível 3 e 4, por exemplo, né? Foi citado aqui que é nesses programas em que as universidades têm que se dedicar melhor, porque são os que mais precisam. Então, quando eu citei as universidades que ainda têm deficiências, né, nos seus setores internacionais, nas suas iniciativas, eu estava me referindo mais ou menos exatamente nesse sentido, naquelas que ainda precisam de algum apoio. Então, é claro que, de forma alguma, eu deixei de reconhecer as iniciativas que já existem e o sucesso alcançado por muitas universidades, tanto públicas quanto privadas. E agora eu até citei no final que deve ser também papel do governo brasileiro justamente apoiar essas universidades que ainda têm essas deficiências. E claro que as que já estão mais consolidadas, a gente reconhece as suas potencialidades e justamente entende que elas têm já uma estrutura suficiente para andarem com as próprias pernas. As outras, que ainda não têm, são aquelas às que eu me referi mais especificamente e que já estão, por si só, né, desenvolvendo as suas iniciativas, mas que possivelmente necessitem de um auxílio, né, mais específico para esses setores, né, que vai auxiliar no sucesso do programa Ciência Sem Fronteiras e, como eu bem disse, em outros programas que serão necessários na sequência desse nosso trabalho rumo ao progresso da ciência brasileira. Muito obrigado mais uma vez pelas palavras. Tinha mais uma pergunta? Antônio Carlos Vieira Coelho, eu sou um dos assessores de relações internacionais da Universidade de São Paulo. Eu também queria direcionar um comentário ao Cassiano e uma pergunta que me veio suscitada pela fala da doutora Irene. Um comentário vai muito no sentido do que a Renée falava. A gente realmente está... primeiro, nós somos muito novos, né? É importante a gente ter isso claro. Nós estamos fazendo um trabalho de bastante esforço, bastante qualidade, que vai chegar lá. Nós somos novos e, no intervalo de tempo muito curto, a gente conseguiu muita coisa, e muita coisa muito boa, com um trabalho muito bom estando acontecendo aqui em todos os campos, tanto no campo federal, no estadual, nas universidades, nos governos. Quer dizer, uma coisa que eu queria informar, quer dizer, colocar como uma informação, como um ponto de reflexão também, quando você colocava dos 3%, você usou esse termo, e você citou algo que foi colocado de gente, de analista estrangeiro, é importante a gente ter claro que 3% para nós pode significar muita coisa. Quer dizer, eu estava fazendo uma pequena continha aqui, 3%, e o número estava certo, né, os 3% dos 25 mil, então foi citado a USP, são 750 pessoas por ano.
Quer dizer, se nós atingirmos a meta que nós queremos atingir, de 5% dos 85 mil estudantes da USP por ano em internacionalização, se olha 5%, parece pouquíssimo. 5% representa 4.250 alunos por ano, é um número grande. Então, a gente tem que prestar atenção de que no Brasil tudo é grande, né? A gente de repente, a porcentagem não quer dizer exatamente o que é. E no que a doutora Irene falava, na proatividade, você falava da questão da língua. A proatividade, por exemplo, acontecendo aqui em São Paulo, em se fazer um curso de português para estrangeiros à distância. Não é só a gente dar os nossos cursos em inglês, isso sim é fundamental, é muito importante, mas a gente não perder o nosso marco cultural da língua. Então, ensinar português à distância é importante que os europeus e os outros que queiram vir para cá se interessem em saber português também, isso é importante. Tá? Essas eram as minhas observações. A questão que eu queria colocar era a seguinte, dentro do que a senhora comentava, do regional versus o nacional, da região versus nação. Eu sei que aqui a gente está em Europa, falando Brasil e Europa, e naquele mapa que eu acho genial também, é um fluxo muito grande a se desenvolver de Brasil para a Europa, mas também é um fluxo muito grande a se desenvolver do Brasil para a América Latina. Aí vem a minha pergunta, tanto para a América Latina quanto para a Europa. Já se falou alguma vez no CNPq em algo como um Ciências Sem Fronteiras, já que não tem fronteira, apoiar a vinda de um estrangeiro para cá? Uma bolsa, por exemplo? Bom, como o Dr. Márcio da CAPES já comentou anteriormente, dentro do programa existem duas modalidades destinadas a pesquisadores vindos de fora, que seria uma para jovens doutores de talento. Sim. Sim, já chegou lá. Então, uma modalidade para jovens doutores, outra para pesquisadores sêniores consolidados. Modalidade de bolsa para alunos de graduação, por exemplo, do exterior para o Brasil, o programa não prevê essa modalidade especificamente. O que o programa prevê é que as universidades que estão mandando estudantes para o exterior, que elas estejam aptas também a receber. Nesse primeiro momento, não foi idealizado um apoio direto nesse sentido, mas o programa prevê esse tipo de coisa e ele até recomenda-se, né, que as universidades que receberam as cotas, né, nesse primeiro momento e que vão mandar estudantes, que elas também estejam aptas e tomem as providências para receber. Possivelmente, num segundo momento, possa haver um apoio direto, né, auxiliando as universidades brasileiras nesse sentido. Muito obrigado pelas observações. Eu queria perguntar se a doutora Irene queria acrescentar, já que just to add, I liked your point on language. I do think that diversity, eu acho realmente que a gestão da diversidade é o que é necessário. E quanto maior o número de idiomas que nós falamos, melhor vai funcionar essa migração. Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Só a quarta pergunta será a última. Obrigada, Cristina Terra. Thank you, Cristina. Eu tenho uma pergunta para o CNPq. Eu acompanho ao longo dos últimos 20 anos o desenvolvimento do ensino superior e da pesquisa no Brasil, e foi um desenvolvimento muito grande, muito importante. E, com isso, eu fico feliz e satisfeita de ver essa iniciativa do CNPq de promover a internacionalização e a ida dos nossos alunos e pesquisadores para trocar experiência, como foi dito aqui, é através da troca em que ocorre o avanço tecnológico, o avanço da ciência. E eu acho que, hoje em dia, o ensino superior do Brasil está maduro para isso também. Acho que é um bom momento de fazer isso.
E ouvindo os números que eu ouvi mais cedo aqui, 75 mil bolsas em 4 anos, são realmente números impressionantes, de ordem de grandeza de pré-sal. É realmente impressionante. E aí eu me lembrei de uma reportagem que eu vi no jornal essa semana, dizendo que uma grande porcentagem de alunos que estão na 3ª série do ensino fundamental não sabem ler e escrever no Brasil. Algo da ordem de 40%, não me lembro exatamente o número. E aí eu me pergunto o seguinte, quer dizer, eu não quero tirar o foco desse seminário, que é ensino superior e intercâmbio com a Europa. Dentro desse âmbito, eu me pergunto o seguinte, por que esse programa Ciência Sem Fronteira tem o foco em ciências duras? No Brasil, quando a gente vê esse dado dos alunos que não sabem ler e escrever, a gente entende por que a relação pesquisador-habitante no Brasil é tão baixa. Existem tantos pesquisadores potenciais que são perdidos porque não têm acesso a um sistema educacional desde a base, que é fundamental. Então, olhando para tantos problemas que existem no Brasil, a desigualdade social, problemas políticos, eu acho que a gente teria muito a trocar e a aprender e a se desenvolver trocando experiência com países europeus. É importante o avanço tecnológico em ciências duras, isso vai levar ao desenvolvimento da nossa indústria, ao nosso crescimento econômico, mas a gente precisa de avanço tecnológico, entre aspas, em educação, em estrutura social, em sociologia, em economia, em ciências sociais e em ciências humanas. E eu acho que seria excelente enviar os nossos alunos de graduação, de pós-graduação, os nossos pesquisadores, para trocar sobre o sistema educacional em outros países, sobre sociologia em outros países. Então, a minha questão é essa, por que não expandir isso para ciências sociais e ciências humanas? Muito obrigado, professora, pela pergunta. E eu fico satisfeito com as perguntas que eu tenho recebido, porque a minha intenção era realmente provocá-los, e parece que eu consegui. Agora, essa questão da ciência humanas, eu até tinha um slide a respeito, acabei não mostrando, mas esse slide demonstra que nos últimos anos já está havendo um avanço nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas. As engenharias e as ciências exatas da terra, ciências da saúde, inclusive biológicas, houve um decrescimento na pesquisa, em termos gerais. Então, a intenção do programa de priorizar as áreas divulgadas do programa foi em função desse cenário. Enquanto as humanas sociais estão formando mais doutores, as outras áreas regrediram. Então, a princípio, foi essa a intenção. Agora, tem um detalhe que é preciso deixar claro, que uma questão mais operacional. Com o lançamento do programa, e um programa estando ele focado nas áreas tecnológicas e exatas, na prática, o orçamento que antes era distribuído entre todas as áreas, ele passou a ser destinado apenas para as áreas humanas e sociais. Então, indiretamente, essas áreas terão um avanço também. Porque todo o valor agregado ao programa Ciência Sem Fronteiras é um orçamento a mais ao que o CNPq e a CAPES já operavam, né? Até a CAPES mostrou um gráfico, ele mostrou o avanço, né, significativo no orçamento. Então, indiretamente, as áreas humanas e sociais também terão um avanço, serão concedidas mais bolsas. Então, a gente espera que, apesar de toda a divulgação dada para as áreas tecnológicas exatas, a gente sabe, né, operacionalmente, as áreas humanas e sociais também serão indiretamente contempladas. So, without any further ado, we start by hearing some words from Jordi Correll, please. Okay, thank you very much. I said before in the opening session that I was honored of participating in this meeting. Now I have to say that not only I am honored, but I'm very glad and very pleased that I attended. Todos estiveram aqui. Eu acho que foi uma reunião muito interessante
e que atendeu o seu propósito. Eu vou tentar ser muito rápido porque eu realmente estou entre vocês e o coquetel agora, né? Então, fazer alguns comentários sobre o que ouvimos hoje. Eu acho que é muito claro para todos nós que quando se fala de educação superior, temos dados de que houve mudanças dramáticas, um aumento dramático no número de graduados, uma mudança dramática na composição geográfica. Temos dados da OCDE que as novas entradas em educação superior, a maior parte foi da China. Isso não seria impensável 5 anos atrás. E houve um aumento dramático no número de estudantes com mobilidade. 8% de aumento entre 2000 e 2010 em termos de mobilidade de alunos. A internacionalização já está aqui, não é uma coisa que possamos escapar, não podemos fechar os olhos para isso. Pelo que eu digo, o que nós ouvimos hoje sobre internacionalização é parte da vida das instituições de ensino superior, não é uma coisa que está além, é uma coisa que está integrada às operações normais das instituições de ensino superior. O que vemos é que uma parte importante da internacionalização vem através da mobilidade. E a mobilidade tem um efeito positivo, e nós já vimos que tem um efeito positivo para os indivíduos, sobre as habilidades de comunicação, de solução de problemas, e melhor consciência intercultural, e também para as instituições, porque quando confrontadas com uma massa crítica de mobilidade, as instituições são obrigadas a mudar, estar mais abertas e mais responsivas. Mobilidade também é bom para os sistemas. Vou dar um exemplo. Sem a mobilidade de Erasmus, Bolonha não teria existido. Então temos a abordagem de baixo para cima e de cima para baixo. E também é bom para os países. É bom porque os alunos com mobilidade voltam trazendo novos conhecimentos e novos conteúdos, mas mesmo aqueles que ficam no exterior são embaixadores dos seus países e também pontos focais para a rede. Então, para promover a mobilidade, temos programas, nós vamos falar mais sobre isso amanhã durante a nossa feira. Temos o Erasmus Mundus, Marie Curie, temos Ciência e Fronteiras, e muito útil. Amanhã às 10 horas haverá durante a Europós um outro painel muito interessante. E temos os programas de nacionalidade internacional e dos diferentes países europeus. Esses programas, eles promovem a mobilidade e tem um efeito duplo. Não apenas a mobilidade, eles têm um efeito catalisador, que eles conseguem ser uma forma de dar um apoio geral à mobilidade. Também falamos dos obstáculos, como problemas de visto, e algumas vezes são contraditórios, e às vezes na Europa a gente promove a mobilidade, programas de mobilidade internacional, e os alunos que estão registrados têm problema de visto, que parece ser um paradoxo. E também temos um problema de transferência de créditos, e na sessão que você moderou, nós ouvimos muito sobre como ultrapassar esses obstáculos, e acho que o resumo seria uma palavra, que é confiança mútua. Precisamos de melhor entendimento, conhecimento dos sistemas, e saber que os sistemas funcionam e que são confiáveis. A quarta questão da última sessão, falamos um pouco mais especificamente sobre a cooperação do Brasil e da União Europeia. Eu acho que ela está acontecendo, está aumentando, e o que eu acho que é muito encorajador é ver que essa cúpula, mês passado em Bruxelas, deixou muito claro essa questão. E realmente chegamos a 4 conclusões do que nós estamos fazendo.
temos que promover entendimento mútuo e temos que contribuir para retirar os obstáculos de mobilidade e um passo é se conhecer melhor, aumentar a visibilidade dos programas existentes, vamos fazer um pouco mais disso amanhã, e facilitar a renetworking entre as instituições brasileiras e europeias, que é o que nós estamos fazendo aqui e vamos fazer amanhã e depois de amanhã. Acho que esse primeiro encontro atingiu seus objetivos, foi muito útil. Eu acho que é mais importante é ter consciência do fato que é apenas parte de um processo, não é uma coisa única, deve continuar. É apenas dizer para vocês que a Comissão Europeia está muito feliz de ter dado apoio a este evento, mas nós estamos fazendo mais que isso. Nós vamos para Brasília na segunda-feira e vamos nos encontrar com as autoridades do Ministério para ver como podemos promover essa cooperação. O que nós vamos fazer é ter um acordo entre o Brasil e a União Europeia para observar precisamente os problemas de reconhecimento. Então, para terminar, para dizer que foi uma reunião muito bem sucedida, que atingiu seus objetivos e, mais importante, acho que passou na prova. Acho que todos vamos sair daqui um pouco mais inteligentes. Acho que nós só conhecemos melhor o sistema de educacional brasileiro do que antes de começar. Obrigado por tê-lo organizado. E para o lado brasileiro, eu gostaria de convidar o professor Maurício. On the Brazilian side, I'd like to invite Mr. Matucci for some finishing remarks. Primeiramente, eu gostaria de congratular. First of all, I'd like to congratulate the participants, the organizers desse brilhante evento, of this brilliant event, com grandes observações, pelo sucesso. Isso é, acho que é a primeira conclusão. Muito bem. Na realidade, quem está entre o coquetel, vocês sou eu, né? Antes dele concluir. Mas eu gostaria de tecer alguns comentários conclusivos a respeito da minha percepção sobre a tarde de hoje. A primeira delas, eu acho que é a mais importante de todas, que a colaboração entre o Brasil e a União Europeia interessa muito e está andando a pleno vapor. Isso vem da minha experiência como coordenador do Instituto de Estudos Brasil-Europa, trabalhando nesse instituto há mais de ano, e da minha participação nos projetos colaborativos com a Europa há mais de 10 anos. E, nesse tempo, eu tenho visto como a colaboração Brasil-Europa tem crescido, e crescido em gradiente, né, numa velocidade muito grande, como fala na engenharia, exponencialmente. Então, isso é um ponto importante. E dentro desse ponto é muito importante a mobilidade. A mobilidade, porque a cada pesquisador, a cada estudante que cruza o Atlântico, nós formamos, como foi dito hoje aqui, muito bem dito, nós formamos um embaixador de um lado no outro e vice-versa. E esses embaixadores são muito importantes, porque, na realidade, o que interessa, atrás da mobilidade, é o desenvolvimento de conhecimento colaborativamente. Isso faz com que as pessoas, com que os povos se unam e trabalhem da forma do bem-estar comum. Gerar conhecimento é muito importante e se gera conhecimento colaborativamente através da mobilidade. A mobilidade se faz através dos programas de pós-graduação, utilizando os instrumentos que nós já temos em andamento. O que nós precisamos, visto neste seminário de hoje, é talvez melhorar um pouquinho os instrumentos existentes, de tal forma que as pequenas arestas que estão coibindo um pouco o crescimento mais rápido dessa colaboração possam ser eliminados. Isso mostra, né, que, apesar de as ações estarem bastante boas, bastante azeitadas, elas ainda exigem muito trabalho. E um trabalho que tem que ser feito em colaboração, em entendimento mútuo, para que a gente consiga, de uma forma muito importante, adaptar os costumes, adaptar as culturas para esse trabalho de mobilidade que a gente tem, especialmente as estruturas nas nossas universidades.
As estruturas das nossas universidades, tanto brasileiras quanto europeias, elas precisam ser adaptadas para isso. Falamos muito nas estruturas das universidades brasileiras, mas no meu trabalho dentro do ambiente do Instituto Brasil-Europa, se percebe que a estrutura europeia também precisa de alguma flexibilidade, de alguma adaptação, para que se realmente consiga trabalhar de uma forma efetivamente colaborativa. Isso foi mostrado aqui hoje de uma forma bastante interessante. Mas um ponto é que o Brasil está bastante preparado para essa colaboração. O Brasil, ele é, como foi dito também, como a Europa considera, é um país-continente. Isso foi visto, né? Nós temos uma realidade brasileira em São Paulo, nós temos uma realidade brasileira na Amazônia, uma realidade brasileira no Nordeste, uma realidade brasileira no Sul. Os europeus precisam entender isso. Os brasileiros precisam entender isso. E ambos juntos precisamos entender isso. E tratar esse assunto de uma forma bastante proativa. Por exemplo, uma universidade, um exemplo real, uma universidade Universidade Federal, no estado do Piauí. O que ela tem de diferente da USP? Acho que eu nem preciso dizer. Mas cabe a nós, dentro do nosso conceito de melhorar a igualdade, diminuir a heterogeneidade, fazer com que a Universidade do Piauí seja tão importante como a Universidade da USP, como a universidade que é a USP, e que tenham todas o mesmo patamar, não serão nunca todas iguais, mas o mesmo patamar de importância em qualquer lugar do Brasil ou da Europa. Esse é o nosso trabalho. E o trabalho de colaboração, o trabalho cooperativo entre as duas regiões, o Brasil e a União Europeia, pode levar a isso. Isso é um dos desafios do Instituto de Estudos Brasil-Europa. Né? Esse é um dos desafios, e isso é o que a gente tem que trabalhar em cima disso. Aliás, trabalhar em cima disso, utilizando a experiência europeia, e o Brasil e a Europa utilizando a experiência brasileira, porque a Europa também está ficando um pouco heterogênea, de tal forma que o resultado final seja bom para os dois lados. E tem um negócio importante, né? Sem gastar dinheiro em trabalho redundante, porque lá já foi feito e aqui já foi feito. Então, vamos usar o que os dois lados têm de interessante e não gerar trabalho repetido. Vamos trabalhar nesse sentido. Isso também, esse seminário, mostra, né, o que cada um dos lados está fazendo e como nós podemos trabalhar colaborativamente para maximizar a utilização dos recursos em benefício das nossas sociedades. Isso significa que hoje nós temos uma noção bastante boa de quais são os problemas que estão limitando a nossa colaboração. Nós temos que trabalhar em conjunto para a solução desses problemas. Trabalhar em conjunto significa, e isso é um pedido, que organizemos mais seminários desse tipo. Que sentemos mais vezes, não só uma vez ao ano, para discutir os assuntos de mobilidade, de pós-graduação, de geração de conhecimento conjunto. Esse é um desafio. Todos estão convidados para participarem dessas discussões parecidas com esta aqui, que estão acontecendo dentro do Instituto de Estudos Brasil-Europa. Aqui no Brasil e lá na Europa, né, nos dois lados. Então, isso é um convite, né, que, né, para transmitir através do DAD a todos os organizadores e participantes desse seminário. Mas, para terminar, esta mesa de conclusão, ela pedia tendências, desafios e metas. Muito simplesmente, eu acho que a tendência é de um aumento significativo da colaboração nos próximos anos, e sem dúvida. O desafio é resolver os problemas que hoje colocamos de forma conjunta, de forma colaborativa, de forma a usar os nossos recursos de uma forma bastante produtiva. E a meta é continuar este ciclo de debates para aprimorar o nosso relacionamento. Brasil, Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado aos dois. Thank you very much, Georgie and Professor Marcy. I would conclude by saying if the program Science Without Borders puts Brazil on the map, and this is what happens, they are putting Brazil on the map, we are trying to put Europe very close to it. So this is the objective of this meeting. Thank you very much. Again, I would like to remind you to give back the headphones and the translation headsets, because otherwise I'll have to pay for it because I signed for them. So please, don't forget and ask your colleagues to give them back. Thank you very much. You're invited to the cocktail downstairs.